Dalia Dippolito entrou naquele tribunal sorrindo e confiante. O plano havia funcionado até aquele ponto. O marido estava morto, a casa estava no nome dela, as joias estavam na bolsa de ginástica, o sicário havia recebido as instruções, e o amante que tinha ido até ela, com a proposta inicial, o homem que ela havia recrutado para encontrar alguém disposto a matar Mike, não ia abrir a boca. Ela tinha certeza disso. Mas não se engane com essa confiança. You didn't want to get involved, did you? No. And did you tell the Boynton Beach Police Department you didn't want to get involved? Yes. Porque Mohamed Shihadeh havia ido à polícia na mesma tarde em que Dalia fez o pedido. E o que ele disse naquela delegacia desencadeou uma operação que não apenas gravou tudo que Dalia faria nas semanas seguintes, mas montou uma cena de crime falsa, colocou câmeras de televisão na rua e capturou cada lágrima do desempenho dela no momento em que o sargento disse que o marido estava morto. Defense attorneys tried to show that Boynton Beach police coerced Shihadeh into becoming a confidential informant and that he never believed Dippolito would actually follow through. Did the Boynton Beach Police Department pressure you into going forward with this investigation? Fique comigo até o final porque esse caso tem 3 julgamentos, uma frase que se tornou famosa em todo o país e um detalhe sobre o que Dalia colocou na bolsa de ginástica naquela manhã que diz mais sobre a frieza do plano do que qualquer outra coisa. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, gravações em vídeo e áudio, mensagens de texto e cobertura investigativa do caso. É a história de Dalia Mohamed Dippolito, Boynton Beach, Flórida, 2009, e de um operativo policial que capturou um plano de assassinato em tempo real. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Em outubro de 2008, Mike Dippolito tinha 40 anos. Estava 7 meses sóbrio após décadas de heroína, crack e álcool e trabalhava em marketing digital enquanto carregava 28 anos de liberdade condicional por um esquema de fraude com investimentos que havia lesado centenas de idosos. A ex-esposa Maria havia vendido o próprio carro para pagar advogados enquanto ele estava preso. Era uma mulher que havia ficado quando todos os outros foram embora. Mike a deixou 2 semanas depois de conhecer Dalia. Dalia Mohamed tinha 26 anos. Filha de pai egípcio e mãe peruana, havia crescido em Boynton Beach depois que a família se mudou de Nova York quando ela tinha 13 anos. Havia tirado licença de corretora imobiliária, mas não seguiu carreira na área. Quando Mike a contactou através de um site de escortes, ela atendia clientes e administrava um grupo de garotas na Califórnia. Porém, o que aconteceu nos meses seguintes ao casamento não pareceu com nenhum relacionamento comum. 2 semanas depois do primeiro encontro, Mike iniciou o processo de divórcio e deu a Dalia um anel de noivado de $26 mil. As pessoas mais próximas dele mal conseguiam entender quem era essa mulher. Em 2 de fevereiro de 2009, 5 dias após o divórcio ser finalizado, os dois se casaram num cartório da Flórida sem familiares ou amigos presentes. Mike colocou a casa de 3 andares em Boynton Beach no nome de Dalia, seguindo o conselho de um advogado que argumentou que os 20 anos restantes de liberdade condicional poderiam expor seus bens em caso de revisão judicial. O advogado que recomendou isso não era um profissional neutro. Era Michael Stanley, ex-namorado de Dalia, que havia viajado da Califórnia para se passar por secretário legal numa audiência em Miami. Dalia teria lhe pago $500 pelo trabalho. Quando esse homem saiu da sala com a assinatura aprovada, a propriedade havia mudado de mãos e Mike nem sabia o que havia acabado de perder. Com uma assinatura, Mike perdeu a única propriedade que tinha. Agora guarde esse detalhe de Michael Stanley. Porque os 893 mensagens de texto que ele e Dalia trocaram nos meses seguintes falando de um futuro juntos, de ter filhos e de detalhes muito mais concretos, foram o que mostrou ao júri no 3º julgamento que nada do que aconteceu foi improviso ou reação emocional. Em março de 2009, começaram as revistas suspeitas. O oficial de liberdade condicional de Mike apareceu sem aviso com outros agentes chamadas anônimas, dizendo que ele vendia esteroides. Nada encontrado. Dias depois, outra denúncia anônima levou a uma revista no estacionamento do Ritz-Carlton. De novo, nada. Em 29 de março, durante jantar com Dalia,
Policiais reviraram o carro e um cão farejador marcou a área da estepe. Encontraram cigarro com cocaína. Mike pediu exame toxicológico imediatamente. Resultado negativo. 7 anos de sobriedade documentados. Os policiais o liberaram. De volta para casa com Dália dirigindo, Mike perguntou diretamente se ela tinha algo a ver com o que havia acabado de acontecer. Ela acelerou até quase 100 milhas por hora sem responder. Antes disso, Mike havia aberto a tampa do tanque de gasolina e encontrado uma bolsa com pó branco e comprimidos. Jogou fora num lixeiro de posto e saiu correndo. Somando as revistas às substâncias plantadas, havia uma conclusão que não precisava de muito esforço. Alguém com acesso ao carro estava tentando colocá-lo de volta na prisão. Nesse mesmo período, Mike tentou pagar $19 mil para que um juiz removesse a liberdade condicional. Reuniu $100 mil dos próprios recursos. Dália se ofereceu para aportar os $91 mil restantes de uma conta própria. O advogado de Mike nunca recebeu o dinheiro. Dália explicou que havia caído em um golpe de transferência das Ilhas Cayman e mostrou um recibo que o advogado considerou suspeito. Como o dinheiro tinha origem irregular, não podiam denunciar o suposto golpe. Mike perdeu os $100 mil. Mais tarde, a promotoria reconstruiu para onde o dinheiro foi. Não para as Ilhas Cayman, para uma Range Rover, para joias, roupas e spa. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Em abril de 2009, Dália entrou numa loja de roupas urbanas e se aproximou de Larry Cole, membro de uma gangue local chamada Becky Wild. Falaram dentro da loja e depois do lado de fora. Dália ofereceu dinheiro para que ele matasse Mike. Cole se recusou. Ela continuou tentando conseguir o número dele por dias. Que até um pandilheiro tivesse visto perigo na insistência de Dália foi um sinal claro de que esse plano não ia parar por si só. Em julho de 2009, Dália abordou Mohamed Shihadeh numa gasolineira em Boynton Beach. Os dois eram amigos há mais de 15 anos e haviam tido um relacionamento. Ela pediu que ele encontrasse alguém disposto a matar. Para convencê-lo, disse que Mike a maltratava física e psicologicamente, que tinha vínculos com o crime organizado, que divorciar-se não era uma saída real. Shihadeh não acreditou em partes importantes dessa história, mas acreditou no que importava, que Dália falava sério. Naquela mesma tarde foi à delegacia. A polícia não foi simplesmente até Dália para prendê-la. Por conspiração, decidiram documentar tudo. Instruíram Shihadeh a apresentar o oficial disfarçado Weedy Jean como sicário disponível. O programa COPS estava montando algo juntos naquela época e as câmeras viriam junto. Em 31 de julho, Dália foi a um encontro numa gasolineira sem saber que havia câmeras ocultas. Confirmou que queria ver Mike morto. Falou do dinheiro, disse que não se importava com o método e entregou em efetivo junto com uma foto do marido. Shihadeh explicou que o suposto sicário precisava comprar uma arma. Dália respondeu que ninguém ia suspeitar dela porque ninguém conseguiria apontá-la. Em 3 de agosto, no estacionamento de um CVS em Boynton Beach, Dália entrou no carro de Weedy Jean. As 2 câmeras escondidas no veículo gravaram cada segundo. Combinaram os detalhes. 2 tiros na cabeça dentro de casa, enquanto Mike dormia, mover algumas coisas para simular roubo. Mike estava se recuperando de uma lipoaspiração feita em 4 de agosto, drenagens ativas, repouso obrigatório, sem capacidade de se mover normalmente. Esse estado de saúde havia sido o que marcou o momento escolhido para o crime. Dália deu instruções concretas sobre a rotina de Mike, os horários em que ele saía com os cães, a possibilidade de deixar a porta sem seguro. Disse que semanas antes havia tentado envenenamento com anticongelante, mas que estava demorando mais do que esperava. O preço total ficou em $7 mil, $3 mil adiantados, $4 mil após o serviço. Weedy Jean deu 4 oportunidades separadas para Dália recuar. Perguntou se ela havia mudado de ideia, se ela tinha certeza, se entendia que depois não havia mais volta. Cada vez, ela confirmou. Na 4ª pergunta, ela respondeu a frase que depois seria repetida em noticiários de todo o país. Estava segura, 5.000% segura. A data ficou marcada, quarta-feira, 5 de agosto. O álibi, ela estaria na academia. Ficou combinado que quando ela voltasse do ginásio, Mike já não estaria mais vivo. Você consegue ver o padrão? Antes de sair para a academia naquela manhã,
Dália colocou na bolsa de ginástica as joias que Mike havia lhe dado durante o namoro e os primeiros meses de casamento. No total, aquela coleção valia cerca de $80.000. Ela suspeitava que o sicário poderia aproveitar a entrada na casa para levar qualquer coisa de valor que encontrasse. Então a salvaguardou antes de sair. Esse detalhe não é pequeno. Não é a decisão de alguém agindo por impulso emocional. É a decisão de alguém que estava pensando no que aconteceria dentro daquela casa depois que Mike não estivesse mais vivo. Às 6h21 da manhã de 5 de agosto, Dália recebeu uma ligação enquanto se exercitava. Ignorou. Minutos depois, retornou. O sargento Paul Sheridan pediu que ela voltasse para casa imediatamente. Quando chegou à rua, a fita amarela bloqueava a entrada e havia viaturas por toda parte. O programa Cops estava gravando. Sheridan disse a Dália que o marido havia sido morto. Ela reagiu com choro, mencionou possíveis suspeitos sócios antigos de Mike, supostos contatos do crime organizado em Boca Raton, o histórico com drogas. Disse que Mike não abriria a porta para um estranho, como se tentasse reforçar a ideia de que o assassino devia ser alguém que ele conhecia. Então o sargento mudou o tom. Disse que o jogo havia acabado. Abriu a porta e pediu que trouxessem um homem algemado. Era Weedy Jean, o suposto sicário que, segundo a história contada a Dália, havia fugido da casa. Dália disse que nunca o havia visto. Os agentes o retiraram. Sheridan disse a verdade. Aquele homem era um policial disfarçado. Tudo havia sido gravado. Ela estava presa por solicitar homicídio em primeiro grau. E então Mike apareceu na porta. Dália implorou que ele a ouvisse. Disse que não era verdade, que não era possível, que ele não podia acreditar nisso. Mike disse que havia visto e ouvido tudo as mesmas gravações que ela havia visto e ouvido. Não passou da porta. Nenhum dos dois avançou, nenhum se tocou. A porta ficou entre eles como uma linha que nenhum dos dois cruzou. Na cadeia, Dália ligou para Mike. Disse que poderia assinar a devolução da casa se ele ajudasse a família dela. Mike recusou a oferta. A recusa ficou gravada. Depois pesou no julgamento. O primeiro julgamento foi em abril de 2011. A defesa, dirigida pelo advogado Michael Salnick, construiu uma narrativa que surpreendeu a promotoria pela audácia. Tudo tinha sido uma performance. Um plano combinado entre Mike, Shihadeh e Dália para viralizarem e serem chamados para um reality show. O casal assistia a Cheaters e Real Housewives juntos. Mike havia comentado que pessoas comuns ficavam famosas sem fazer nada. A defesa disse que a ideia havia nascido daí, que a cena inteira, incluindo as conversas com o suposto sicário, era um roteiro. Mike disse no tribunal que era a coisa mais idiota que havia ouvido em toda a vida. O júri deliberou algumas horas. Culpada. A juíza sentenciou a 20 anos, dizendo que Dália havia construído planos elaborados e continuado com esquemas diferentes, numa tentativa de se livrar do marido, algo saído de um romance, não da vida real. Em 2014, um tribunal de apelações anulou a condenação. O motivo foi técnico, mas suficiente. Durante a seleção do júri, uma potencial jurada havia mencionado rumores sobre uma suposta tentativa anterior de envenenamento de Mike com anticongelante. Essa informação havia sido excluída do processo por decisão do próprio tribunal, não deveria circular entre os jurados. Com ela contaminando a seleção, o processo ficou comprometido e a condenação foi anulada. Dália foi para a prisão domiciliária. Durante esse período, teve um filho com Robert Davis, homem com antecedentes por agressão, roubo e posse de drogas. O segundo julgamento foi em dezembro de 2016. A defesa mudou de estratégia completamente. Desta vez, foi contra a polícia e contra o programa Cops. Disse que o operativo havia sido exagerado para a televisão, que o informante havia recebido pressão indevida para participar, que o departamento de Boynton Beach havia postado o vídeo no YouTube logo após a prisão porque queria publicidade, não porque era procedimento padrão. A promotoria confiou nos vídeos e esperou que falassem por si sós. O júri não chegou a acordo. 3-3, divididos exatamente na questão central de se Dália havia sido manipulada pela polícia ou se o plano havia sido dela desde o início. Segundo julgamento nulo. Entre o segundo e o terceiro julgamentos, Dália foi gravada numa ligação com Robert Davis, celebrando um caso em que alguém havia escapado da polícia e comentando a possibilidade de fazer algo parecido. A promotoria guardou o áudio.
O terceiro julgamento começou em junho de 2017. Desta vez, a promotoria incluiu elementos que antes haviam ficado de fora. As menções à tentativa de envenenamento com anticongelante, Mike lembrou de um chá frio de Starbucks que Dalia havia lhe dado diretamente e que ele cuspiu porque teve sabor estranho, seguido de 2 semanas de problemas estomacais sem explicação. E as provas plantadas no carro, Mike DiPolito subiu ao estrado pela primeira vez, não havia testificado no segundo julgamento. A defesa o interrogou com dureza. Tentou mostrá-lo como o verdadeiro arquiteto de tudo, questionou cada contradição no depoimento, comparou-o a um papagaio repetindo o que a polícia queria ouvir. A audiência ficou tensa em vários momentos. O juiz precisou intervir. A gravação com Robert Davis foi apresentada. Serviu para mostrar que Dalia, mesmo aguardando novo julgamento sob prisão domiciliária, não parecia uma pessoa arrependida ou distante do modo de pensar que a havia levado ao tribunal 3 vezes. O júri deliberou 90 minutos. Culpada. Quando o veredito foi lido, Dalia começou a hiperventilar. Uma ambulância foi chamada. A sentença foi proferida em 21 de julho de 2017. 16 anos de prisão com desconto pelos 163 dias já cumpridos em prisão domiciliária. Previsão de saída: abril de 2032, quando Dalia terá 49 anos. O filho ficou com a mãe e a irmã de Dalia. O filho teria 17 anos quando ela sair, se cumprir a pena inteira, e não conhecerá a mãe como mulher livre até ter 18 anos feitos, no mínimo. A defesa apresentou apelação ao Tribunal Estadual da Flórida sem sucesso, depois à Suprema Corte do Estado, depois à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2020, a Suprema Corte decidiu não revisar o caso, sem dar nenhuma explicação. Condenação firme. 8 anos de julgamentos, 2 anulações, 3 júris e 4 instâncias de apelação. O resultado foi sempre o mesmo, quando o processo chegou a um veredito: culpada. A defesa prometeu um 4º julgamento. Não conseguiu. Mike DiPolito fez uma declaração pública depois do veredito final e usou a frase que havia se tornado a mais conhecida do caso. Disse que estava 5% satisfeito com o resultado. Abriu empresa, começou uma nova relação com uma mulher chamada Glória, deu entrevistas para documentários sobre o caso. Disse que havia sido enganado por uma mulher a quem havia pedido como se fosse uma pizza e de quem havia se apaixonado completamente a si mesmo. Esse detalhe diz alguma coisa sobre o tipo de homem que ele era antes de tudo isso, e sobre o tipo de plano que Dalia havia reconhecido nele desde o primeiro dia. Mohamed Shihadeh, o homem que foi à polícia naquela tarde de julho de 2009 e desencadeou tudo. Morreu em 24 de outubro de 2021, tinha 40 anos. Foi encontrado sem vida no apartamento. As causas não foram divulgadas publicamente. Sem ele, talvez não houvesse operativo. Sem operativo, talvez não houvesse gravação. Sem gravação, talvez houvesse apenas Mike DiPolito morto e um caso de roubo que deu errado. Dalia entrou naquela academia com as joias na bolsa de ginástica, certa de que voltaria para uma casa diferente. Voltou para a fita amarela, para as câmeras do COPS, para Mike na porta e para a gravação de si mesma dizendo 4 vezes seguidas a um policial disfarçado que lhe deu 4 chances de recuar, que estava 5.000% segura. A pergunta que o segundo julgamento colocou em aberto, se a polícia havia criado o crime ou simplesmente documentado um que já estava em andamento, foi respondida pelos outros 2 júris, as chamadas anônimas para prejudicar a liberdade condicional de Mike, a cocaína plantada na estepe, a abordagem a Larry Cole em abril, o recrutamento de Shihadeh em julho, os 893 mensagens com Stanley sobre um futuro juntos depois que Mike saísse da vida dela. Nada disso havia nascido do encontro com Weedy Jean. O plano havia começado muito antes. Shihadeh sabia disso. Por isso foi à polícia naquela tarde e não no dia seguinte. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? As joias na bolsa de ginástica antes de sair? A frase dos 5% dita 4 vezes, com 4 oportunidades de recuar, o fato de que levou 3 julgamentos ao longo de 8 anos para uma condenação firme e que o segundo julgamento quase absolveu Dalia por 3-3, ou Mohamed Shihadeh, o homem que foi à delegacia naquela mesma tarde em que Dalia fez o pedido,
que colocou o operativo inteiro em movimento, que nunca foi acusado de nenhum crime e que foi encontrado sem vida no apartamento em 2021? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.